Então, estamos aqui com uma série de vídeos para a gente entender um pouquinho mais o dia da expiação, Yom Kippur. Como a gente viu no outro vídeo, no dia da expiação, o sumo sacerdote que se vestia de vestes suntuosas, douradas, no dia da expiação ele trocava a veste, ele vestia as vestes santas, vestes simples de linho branco. E ele vinha, e para iniciar o ritual, o sumo sacerdote vinha com um novilho, um boi e um carneiro. E na segunda fase do ritual, ele trazia já também 2 bodes e um carneiro. Os 2 carneiros eram sacrificados somente no final de todo o ritual. Então, a primeira vez que o sumo sacerdote vai entrar no lugar santíssimo, a primeira vez no ano que alguém entraria no santíssimo, ele vai sacrificar um novilho. Então ele sacrifica aqui fora o novilho, o boi. Ele pega também aqui do altar de holocausto, ele pega brasas, acende um incensário, acende incensos e pega o sangue do novilho e ele entra, passa pelo lugar santo, que é chamado também de tenda da congregação, e chega aqui no véu, que faz a separação entre o santo e o santíssimo. Alguns creem que ele colocava a mão com o incensário lá dentro primeiro, para esperar o lugar santíssimo se encher de fumaça. E aí, quando o santíssimo se encher de fumaça, aí sim ele abria o véu, entrava no lugar santíssimo, deixava o incensário no chão e pegava a vasilha com sangue e aspergia 7 vezes o sangue do novilho sobre a arca no lado oriental, que é o lado oriental, é o lado da porta do santuário. Então ele aspergia em cima, mas do lado oriental, porque é do lado do oriente que Jesus voltará. E quando ele aspergia o sangue, ele deixava o incensário queimando aqui dentro e ele saía novamente. Não é exatamente na ordem que eu vou explicar, porque senão vai ficar confusa a explicação. Mas aí então, quando ele sair, no final do ritual, ele vai queimar aqui no altar de holocausto somente a gordura desse novilho. Ele não vai queimar a carcaça, somente ele vai esquartejar o novilho, tirar a gordura, queimar a gordura aqui. E a carcaça do novilho, no final do ritual, ela é levada para fora do santuário e é queimada no deserto, que é um símbolo de quando Jesus saiu de Jerusalém, carregando a cruz fora de Jerusalém, até o Monte do Calvário. E o primeiro sacrifício que ele fez, que o sumo sacerdote fez, é por ele e pela casa sacerdotal. Por quê? Porque quando ele oferece o sangue para a expiação dos seus pecados e ele então é perdoado, fica sem pecado, agora ele simboliza Jesus Cristo, que Hebreus 4, verso 11 diz que Jesus, ele é sem pecado. E agora o sumo sacerdote, como ele está sem pecado, porque ele ofereceu o sangue do novilho pelos seus pecados diante da arca, agora sim ele pode interceder pelo povo. Então ele sai para a segunda parte do ritual, quando ele vai sacrificar um dos bodes. Mas vamos ler primeiro, na Bíblia, as passagens do primeiro sacrifício do novilho. Levítico 16, 3. Vamos ler essas passagens na Bíblia. Com isto, Arão, que era o sumo sacerdote, entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, para expiar os seus pecados, é o novilho, o boi, que eu expliquei. O carneiro é somente no final do ritual que ele vai sacrificar para o holocausto, que é uma oferta de sacrifício, porque Jesus era a oferta perfeita. Então, ele vai sacrificar primeiro só o novilho. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá, as vestes simples. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Essa é a segunda parte do ritual, que nós vamos ler depois. Depois Arão oferecerá o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, a casa sacerdotal.
E esse sacrifício do novilho é por ele, porque aí ele passa a simbolizar Jesus sem pecado, segundo Hebreus 4, verso 15. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, por ele e pela casa sacerdotal. E degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar de holocaustos, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, do Santíssimo. Põe o incensário dentro do Santíssimo, antes dele entrar. E porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, vai cobrir a arca, que está sobre o testemunho, para que não morra. E ele sempre vai deixar o incensário queimando lá dentro. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para a banda do oriente, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, sobre o propiciatório, ele vai aspergir com o dedo 7 vezes. Por que com o dedo? Porque o culto a Deus tem que ter ordem. E aí, quando ele sai do santuário, vai lá no animal, na carcaça do animal. Também queimará a gordura da oferta pela expiação do pecado sobre o altar. Vai queimar somente a gordura do novilho sobre o altar de holocaustos. Isso vai acontecer também somente no final do ritual. Mas o novilho e o bode da oferta pela expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que as queimar, lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Então, quando ele sai lá fora, pega o novilho, tira a gordura, queima sobre o altar, mas a carcaça não. A carcaça serão levados fora do arraial. E a pele e tudo mais vai ser queimado fora do arraial. E a pessoa que levar para queimar lá fora tem que se banhar, se lavar antes de voltar para dentro do arraial. Porque a carcaça do novilho que ele oferecia pelos seus pecados é levado fora do arraial. Vamos ler aqui Hebreus 13, verso 11. Hebreus 13, 11, olha o que vai falar de Jesus. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O novilho era queimado fora do arraial, que é um símbolo de Jesus, carregando a cruz para fora das muralhas de Jerusalém. Amém?